Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você fazer um carregador de bateria com qualquer tipo de transformador ou de fonte que você tem aí. Aqui nós estamos representando a fonte ou o transformador como um gerador de tensão, de corrente, né? E se for um transformador, esse gerador vai ser corrente alternada, uma tensão alternada. Nós temos a tensão de saída dele aqui, VI, alternada. Então, essa tensão alternada vai estar momento positivo aqui, momento negativo. Para a gente eliminar esse semiciclo negativo da corrente, vamos adicionar um diodo. O diodo vai deixar passar apenas a corrente positiva. Então nós teríamos aqui nesse diodo apenas uma tensão positiva em relação ao terra. Esse gerador, eu já disse, pode ser um trafo, um transformador que você retirou de qualquer aparelho e que tenha uma tensão de até 13,8 volts para carregar a bateria, no caso. Vamos adicionar mais um resistor no nosso circuito. Mas por que adicionar esse resistor, né, meus amigos? Porque depois do resistor, nós vamos colocar aqui a bateria. Veja bem, a tensão que sair aqui do nosso transformador, do nosso gerador, da nossa fonte, vai passar pelo diodo, tendo aqui apenas positivo em relação ao terra. Nós teremos o resistor que vai limitar a corrente. Porque imaginem só, meus amigos, se não existisse esse resistor. Nós temos aqui a bateria. Se a bateria estiver totalmente descarregada, nós teremos 0 volt entre seus terminais. É como se esse terminal positivo estivesse aqui, ó, no negativo, 0 volts. Então, nesse momento, o resistor estaria ligado no negativo, praticamente. E toda a tensão gerada pelo gerador vai ficar em cima do resistor. Imaginem sem esse resistor. O que aconteceria? O diodo estaria ligado no negativo com a bateria descarregada. E nós teríamos toda a tensão do gerador em cima do diodo. Como a tensão em um diodo geralmente é 0,7 volts para o diodo de silício, esse diodo não resistiria, pois a corrente nele seria muito alta. O diodo e o transformador ou a fonte não vão resistir e vão se torrar os dois. Então, por isso, temos que colocar esse resistor limitador de corrente para que, quando você coloca uma bateria totalmente descarregada, com 0 volts em seus terminais, a corrente fique num limite em que o diodo suporte essa corrente e o transformador ou a fonte aqui que está alimentando o circuito suporte também, consiga fornecer essa corrente. Por isso devemos usar esse resistor, um resistor limitador de corrente para a carga da bateria. Mas qual o valor correto para esse resistor? Como dimensionar o valor, descobrir o valor desse resistor, né, meus amigos? Vamos fazer aqui um exemplo de cálculo para você descobrir o valor desse resistor. No final a gente vai ter aqui um circuito completo, no final dessa aula, de um carregador de bateria que funciona perfeitamente, que qualquer pessoa, pode ser uma pessoa leiga, colocar a bateria aqui e a bateria vai se carregar, sim, de verdade. E o melhor ainda, com uma fonte de 13,8 volts, você não vai precisar desligar esse carregador, porque quando a bateria estiver totalmente carregada, não haverá circulação de corrente mais. Então o circuito vai ser um circuito automático. Vai parar de carregar a bateria assim que a bateria estiver carregada, já automaticamente. Se o seu transformador estiver
13,8 volts. Vai ser o nosso exemplo aqui de um circuito perfeito para carregar uma bateria. Perfeito até o momento, pois no final ainda vou dar mais algumas dicas. Vamos prosseguir então. A corrente vai circular aqui, passando pelo diodo, resistor e pela bateria. Vamos chamar a corrente de I. Na bateria nós vamos ter uma tensão. Essa tensão vamos chamar de VB. Volts na bateria, né? A tensão em cima da bateria. Como o gerador está gerando uma tensão aqui, essa tensão vai ser dividida em todo o circuito. Então vamos ter uma parte dela na bateria, uma parte dela sobre o resistor, que vamos chamar de VR, e uma parte dessa tensão no diodo, que vamos chamar de VD. Então a tensão VI vai estar dividida entre esses três componentes, a bateria, o resistor e o diodo. E vamos ter uma corrente circulando por todo o circuito. Como calcular o resistor? Vamos prosseguir. A tensão na bateria, VB, é igual a VI, que é a tensão gerada pelo gerador, fornecida pelo nosso transformador, menos VD, a tensão no diodo, menos VR, a tensão no resistor. Essa vai ser a tensão na bateria. E a corrente que circula na bateria, circula pelo circuito, vai ser igual a VI, que é a tensão total, menos VB, a tensão na bateria, menos a tensão no diodo, dividido pelo resistor, pelo valor do resistor. Aqui nós podemos observar que o resistor está limitando a corrente. Tudo isso aqui vai ser igual a tensão no resistor, VR, dividido por R. Então VR dividido por R é o que vai manter esse circuito limitado. Vai ser a limitação de corrente. Supondo que temos um transformador aqui de 13,8 volts, exatamente 13,8 volts. Vamos supor também que esse transformador tem uma corrente I máxima de 10 amperes. Pode ser que você tenha um transformador com 13,8 e uma corrente máxima de 2 amperes. Nesse caso, você vai substituir esse 10 por 2 e fazer o mesmo cálculo aqui para descobrir o valor do resistor. Tá bem, meus amigos? Tá entendido? Coloque sempre o valor da corrente exata que o seu transformador, a sua fonte, consegue fornecer. Esse é um dos primeiros problemas que o pessoal tem ao fazer um circuito desse. Se você colocar a corrente do circuito maior que a do transformador, o transformador vai torrar, ele não vai suportar. Então aqui no exemplo temos um transformador que retiramos aí de um no-break, que tem uma corrente máxima de 10 amperes, é um transformador bem potente, uma tensão de 13,8 volts. Vamos calcular o valor do resistor. Sabemos que a tensão na bateria, a tensão máxima na bateria, pode ser de 13,8 volts e a tensão mínima de 0 volts. O que vamos fazer aqui? A tensão máxima para a gente não vai importar nada, porque não vai existir corrente sobre o resistor. Então, não precisamos calcular essa tensão. Vamos calcular a tensão VR do resistor para a tensão mínima da bateria. Então, VR vai ser igual a VI, a tensão gerada, menos VB, a tensão da bateria, menos VD, a tensão no diodo. Então, essa vai ser a tensão no resistor, veja bem. A tensão no resistor vai ser igual à tensão total, menos a tensão na bateria, menos a tensão no diodo. Essa vai ser a tensão no resistor. E a resistência do resistor, nós vamos calcular da seguinte forma.
a tensão sobre o resistor dividido pela corrente sobre o resistor. Essa é a lei de Ohm. Todos os cálculos que nós estamos usando aqui são cálculos da lei de Ohm, que você pode conseguir no nosso curso de eletrônica que temos aí no nosso canal. Então, sabemos que a tensão no resistor vai ser dado por esse cálculo, por essa fórmula, e a resistência, o valor do resistor, vai usar a tensão, que nós vamos descobrir através dessa fórmula, e a corrente, que nós já sabemos, que é de 10 amperes para a bateria com 0 volts. Então, vamos colocar aqui uma tensão sobre o nosso diodo. Um diodo de silício normal vai proporcionar uma queda de tensão de 0,7 volts. E vamos calcular, então, aqui o nosso resistor para uma bateria com 0 volts. 0 volts, a bateria totalmente descarregada. Ah, mas por que calcular com a bateria totalmente descarregada? Eu nunca deixo a minha bateria descarregar completamente. Assim que ela para de dar partida, está com 11,7, por aí eu já coloco para carregar. Sim, seria o correto que todos fizessem isso. Mas você deixa o seu carro dormir com o farol a noite inteira com o farol aceso, essa bateria provavelmente poderá ir para 0 volts. Você quer recarregar ela, então você vai ter que usar esse carregador nesse momento. Vamos ter que calcular esse carregador para esse limite máximo, que é onde ele vai consumir a maior corrente. Então temos que a nossa tensão no resistor VR vai ser igual a 13,8, que é a tensão do nosso transformador, menos 0 da bateria, menos 0,7 do diodo. Então nós temos aqui a tensão do gerador, menos a tensão do diodo, menos da bateria. Vamos ter a tensão do resistor. Qual será o valor dele? 13,1 volt. Então, a tensão no resistor vai ser de 13,1 volt. Temos 13,1 volts sobre o resistor. Vamos calcular então o nosso resistor. Qual será o valor do nosso resistor para uma tensão dessa e uma corrente de 10 amperes? 13,1 dividido por 10 vai nos dar 1,31 ohms. Ou então o valor do resistor é 1,31 e nós teríamos um carregador de bateria perfeito aqui nesse momento. Mas ainda temos que observar que vai existir circulando sobre esse resistor uma corrente de 10 amperes com uma tensão de 13,1 volt. Isso aqui vai dar uma potência que nós temos que verificar na hora de comprar esse resistor. E ainda que esse resistor com esse valor não é fácil de encontrar no mercado. Então temos que calcular tudo isso ainda. Vamos dividir essa resistência em 4 resistores. Então dessa forma nós teríamos 4 resistores de 0,33 ohms em série. 4 resistores de 0,33 em série e vai dar exatamente 1,31, aproximadamente 1,31. Beleza. E qual seria a potência de cada resistor? Vamos verificar aqui. Nós sabemos que a tensão no resistor é 13,1, a corrente é 10 e o valor do resistor vai ser 4 resistor de 0,33. Qual a potência de cada um? A potência no resistor vai ser igual à tensão vezes a corrente, que vai ser 13,1 volt vezes 10 amperes, que vai nos dar 131 watts. Gente, 131 watts dividido por 4, temos 4 resistor, vai nos dar 32,75 watts em cada resistor.
É muito difícil de você conseguir um resistor de 32,75 watts. E se você conseguir, vai ser muito caro. Então nós temos aqui o resultado final do resistor, que vai ser 4 resistor de 0,33, dando 131 watts, o total dos 4, 32,75 cada resistor. Mas precisamos de resistores mais fáceis de encontrar, com uma potência mais fácil de encontrar, e também de valor mais reduzido. Então vamos dividir esse 32,75 por 4 e nós teremos 8,19 watts. Nesse caso, nós podemos usar o resistor de 10 watts, que é muito fácil de encontrar no mercado, o resistor de 10 watts, e nós teríamos que usar 4 resistores para cada 32 aqui. E se o 32 é 4, nós vamos ter 4 vezes 4. 4 resistores aqui, vezes 4 resistores ali, é igual a 16 resistores de 0,33 ohms por 10 watts. Esse é um resistor de valor comercial e de preço bem reduzido. Então, nós temos aqui o resultado final dos nossos cálculos. Vejam bem, o nosso circuito vai ser formado por 16 resistores de 0,33 ohms por 10 watts. Nós teríamos assim, aqui, um circuito como esse. A ligação vai ser feita da seguinte forma. Veja bem, meus amigos. Aqui nós temos 8 resistores em série, que está em paralelo com mais 8 resistores. Todos esses resistores são de 0,33 por 10 watts. Então, fazendo esse arranjo para o resistor, nós temos o circuito que a gente calculou. Vai funcionar perfeitamente com uma tensão de 0 volts na bateria. Nós vamos ter uma corrente de 10 amperes circulando pelo circuito. Então, quando a bateria estiver totalmente descarregada, o nosso transformador vai alimentar o circuito com a corrente máxima que ele consegue fornecer. E o circuito vai funcionar perfeitamente carregando a bateria. O diodo D aqui no caso pode ser qualquer diodo retificador com corrente acima de 10 amperes, porque a corrente deve estar aí em faixa de 15 ou 20 amperes, para que 15 amperes já está perfeito. Talvez seja bom até colocar um dissipador nesse diodo. Pode ser um diodo daqueles de fonte, que vai suportar perfeitamente 10 amperes. Coloca um dissipador e o circuito está perfeito. Como fazer o circuito desligar automaticamente quando a bateria estiver carregada? Então vamos ver agora. Observem bem aqui, meus amigos. A corrente que circula pelo circuito, a corrente I, é igual à tensão. Aqui depois do diodo, a tensão vai ser 13,1 volts. 13,1 volts menos a tensão da bateria, que vai ser 0, dividido pela resistência, que é 1,23, né? Aqui, meus amigos, eu errei o cálculo aqui, coloquei a resistência como 1,23, a resistência é 1,32. Então a corrente vai ser um pouquinho mais baixa. Observem bem que se o resistor fosse de 1,23, nós teríamos uma corrente de 10,65. Essa corrente aqui vai estar em faixa de 9 e pouquinho. 9 e pouco mais de 9 amperes. E depois, para uma tensão de 10 volts na bateria, nós teríamos faixa de pouco mais de 2 amperes circulando. Quando a bateria estiver com 11,7 volts, a corrente vai ser de 1,138 amperes. Quando a bateria estiver com 13 volts,
nós teríamos apenas faixa de 81 miliamperes circulando sobre a bateria. Isso já é considerado nada para uma bateria, porque 81 miliamperes é igual a 0,081 ampere. Isso é praticamente nada para uma bateria. Mas se você esquecer sua bateria ligada lá por mais algum tempo, o que vai acontecer é que quando a tensão na bateria chegar a 13,1 volt, a corrente vai ser aproximadamente igual a zero. Então não vai existir mais corrente. Desse jeito, esse tipo de carregador se torna um carregador automático. Ele está ligado na energia elétrica, mas não está carregando mais a bateria. E como uma bateria pode ter a sua tensão de carga de até 13,8 volts, nós temos aqui 13,1. Não vai danificar as placas da bateria dessa forma. Agora, existe nesse circuito, meus amigos, um pequeno problema. Se você pega a sua bateria, que talvez não esteja dando partida ainda, não está dando partida mais, você deixou ela com farol ligado, o carro com farol ligado por um tempo, a bateria não está dando partida, está apenas dando acende ali o painel, mas não dá partida. Então, provavelmente, sua bateria talvez esteja nessa faixa aqui, ó, 11,7 volts. Se você colocar essa bateria nesse circuito, o circuito vai fornecer a essa bateria pouco mais de 1 ampere. Vai carregar a bateria, mas vai demorar bastante. Vai demorar talvez 1 ou 2 dias para que a bateria consiga se carregar completamente. Então essa é a diferença entre um circuito como esse, que pode ser chamado de um circuito de carga lenta. Por quê? Ele vai fornecer uma grande corrente para a bateria apenas quando ela está totalmente descarregada. A partir do momento em que ela tenha uma carga, uma tensão um pouco maior, de 10 volts acima, a corrente vai ser bem menor. Então, meus amigos, é um tipo de circuito muito usado. Muitas pessoas gostam de usar esse tipo de circuito, mas a maioria das pessoas não adicionam esse resistor. E quando a bateria está totalmente descarregada, a pessoa liga ela no circuito e queima o diodo, queima o transformador, e a pessoa não sabe o que fazer. Tem que levar a bateria para alguém carregar, usando um carregador como esse, porque o dele não tinha o resistor e se queimou. Para fazer uma carga rápida, nós teríamos que adicionar um resistor de menor valor aqui, fazendo o mesmo cálculo, colocando aqui para uma bateria de 11,7, por exemplo, o valor do resistor. Aí nós estaríamos fazendo uma carga rápida. Se você não colocar a tensão da bateria aqui como 10 na hora de fazer o cálculo, você deixar 11,7, você vai fazer uma carga rápida. Mas muito cuidado, antes de colocar a bateria na carga rápida, verifique, a tensão da bateria tem que estar aproximadamente igual ou maior a que você calculou. Senão o circuito não vai suportar. Por isso, fazer um carregador de carga rápida talvez não seja muito ideal para o uso de pessoas que não tenham um multímetro e não consigam medir a tensão da bateria e verificar como está o estado do circuito. Isso a gente pode fazer um circuito com um carregador automático, um circuito onde vai ser medida a tensão da bateria no momento em que adicioná-la para fazer tudo isso. Isso é um projeto para mais na frente, meus amigos. Esse vídeo aqui foi a pedido de pessoas aí no canal que pediram para que eu mostrasse como fazer uma forma de carregador de bateria automático
usando um transformador de no break. Esse é um exemplo que pode ser usado e que vai funcionar perfeitamente, meus amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!